Eu queria ser cantor de rap, mano. Meu sonho sempre foi ser cantor de rap. As pessoas me perguntam a minha formação política, e minha formação política ela vem do hip hop. E de 2002, na década de 10, na primeira década do século 21, eu passei ela inteirinha tentando ser um cantor. Assim, meu sonho era subir num palco, cantar com um monte de gente, gravar minhas músicas, ser um artista. E aí chega uma hora que a barriga começa a roncar mais, fazer mais barulho que sua cabeça, né? Sua cabeça tá dizendo rap, vai lá. Porque você quer ser o Jay-Z, né? E aí você quer ser o Jay-Z, você fica lá tentando ser o Jay-Z. Aí chega uma hora que a barriga do Jay-Z começa a roncar, ele fala assim, deixa quieto, vou subir em cima dessa moto aqui, vou trabalhar, hein? Para a maioria esmagadora da população, a realidade sempre se impõe. E muitas vezes se sobrepõe aos sonhos. Foi assim para o Paulo Roberto da Silva Luna, mais conhecido pelo apelido de Galo. Esse que você acabou de escutar agora. Mas essa não é a história só do Galo, não. É a história de um grupo que você pode chamar simplesmente de trabalhadores. Então, basicamente, eu fazia uns bicos assim, pintava umas paredes, levantava umas paredes, tudo pra gravar um rap, pra conseguir arcar com algumas coisinhas da vida assim e conseguir gravar o rap. Quando chegou 2012 foi quando a situação deu uma apertada ali mesmo, ali pra mim, que eu senti a necessidade de ir pro mercado de trabalho de vez. Um grupo que sempre se virou como pôde, fazendo um bico ali ou um trabalhinho daqui. Gente que nunca teve lá muitos direitos, mas que agora atravessa um momento especialmente difícil. Nesse episódio, a gente fala sobre um modelo de trabalho que não é exatamente novo, mas que passa por um momento de reinvenção. É um modelo que dispensa patrão, que não obriga funcionários a baterem cartão para entrar e nem para sair. O imperativo aqui é outro. São as contas que precisam ser pagas no fim do mês. Neste episódio do Entre Vozes, nós vamos falar sobre esse grupo, o dos trabalhadores precarizados, que você pode até achar que está longe da sua realidade, mas que tem muito mais a ver comigo, com você e com todos nós do que jamais imaginamos. Eu te convido a entender por quê. Viração. Se você pesquisar essa palavra no Google, vai encontrar resultados como uma organização do terceiro setor que trabalha educação com jovens da periferia. Ou então vai dar de cara com um verbete que explica que viração é um vento brando e fresco. Mas existe um outro conceito de viração que não tem nada a ver com nada disso. Quer dizer, está mais próximo da ONG, porque também está relacionado com a população periférica. A viração é um termo que pode ser entendido como algo que descreve modos de vida dos trabalhadores e trabalhadoras periféricos. E o que seria isso, então? É uma sobrevivência que é tecida no mundo do trabalho de forma permanentemente instável, precária, altamente flexível, mesmo quando esse trabalhador está no emprego formal. Então, a viração, ela descreve um trabalhador que não tem uma trajetória profissional linear ou definida, um trabalhador que tem que aproveitar permanentemente as oportunidades para sobreviver. Essa é a Ludmila Costec Abílio, socióloga, doutora em Ciências Sociais e pós-doutora em Economia. Ela também é pesquisadora do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. A Ludmila explica que, num vocabulário do dia a dia, essa viração pode ser entendida como aqueles bicos que os trabalhadores pegam entre um serviço registrado e outro e que nunca sabem quanto tempo vai durar. Aliás, nessa lógica de viração, nem os empregos fixos são tão fixos assim, já que os trabalhadores muitas vezes são vistos como descartáveis e podem ser demitidos a qualquer momento. Então, ele é metalúrgico, a gente começou a ir lá há décadas lá atrás. Ele é metalúrgico, ele é demitido, aí ele vira ascensorista, porque ele entrou para a igreja e conseguiu arrumar um emprego, aí ele sai desse emprego, monta uma barraquinha de cachorro-quente em frente à igreja, aí vem um programa da prefeitura, ele tenta montar uma cooperativa, estou narrando uma trajetória real, né? Ou eu sou motoboy, eu também já
fui metalúrgico, fui técnico em telefonia, fiz vários cursos, fui repositor em supermercado, consegui virar um motoboy que trabalha de forma autônoma, vem a uberização, começo a trabalhar por aplicativo, ao mesmo tempo eu sou sacoleiro, comercializo mercadorias, enquanto eu trabalho como motoboy. Isso é a viração, né? É um mundo do trabalho que está o tempo todo em movimento. E as pessoas estão realizando uma série de trabalhos que vão compondo o mundo do trabalho e a nossa reprodução social. Isso se faz por quê? Por uma permanente ausência de garantia até sobre sua própria vida. É mais ou menos aquela história do galo que tentou ser rapper, mas quando se deu conta já estava pintando e erguendo parede e depois fazendo entregas de um canto ao outro da cidade. Então, a viração, ela descreve isso, uma perda total de garantias e uma necessidade permanente de um engajamento de si que garanta, em meio a condições sobre as quais você não detém muitos poderes de negociação, você tem que aproveitar as oportunidades o tempo todo e garantir sua sobrevivência. Ou seja, essa viração está longe de ser uma novidade. Em 2012, quando o Galo subiu em uma moto e começou a trabalhar como entregador pela primeira vez, ele já estava se virando. E as condições já não eram das melhores. Então, eu comecei a trabalhar como motoboy em 2012, né? Eu era motoboy de carteira registrada ali. Já era precarizado porque eu trabalhava com uma terceirizada. Eu sofri 2 acidentes de 2012 até 2015. Esses acidentes, eles quase custaram a minha vida. Como a Ludmila faz pesquisas com motoboys há mais de 10 anos, ela já ouviu histórias como essas dezenas, talvez centenas de vezes. Há décadas, o trabalho do motoboy é essencial, não é só para a comida que a gente pede, não, né? A circulação de documentos, autenticação, trabalho de cartório, transporte de bens. Aí, com o desenvolvimento do e-commerce, você vai ter ainda mais a importância desses trabalhadores. E eles sempre foram socialmente invisíveis, a gente vê eles caídos lá no trânsito e a vida segue, né? Como o motoboy diz, o mesmo cara que reclama que eu chutei o retrovisor dele é o cara que briga comigo no dia da chuva que a pizza dele chegou fria. O Galo conta que em 2015, quando ele sofreu um segundo acidente que quase tirou a sua vida, ele acabou deixando a moto de lado por um tempo. Na época, como ele disse, já trabalhava como terceirizado, mas a condição mais ou menos formal permitiu que ele ficasse afastado do trabalho, recebendo um salário enquanto se recuperava do acidente. Acontece que em 2019, enquanto as contas não paravam de chegar, também chegou um bebê, sua primeira filha, e ele precisou voltar ao trabalho. Mas alguma coisa tinha acontecido no meio desse caminho. Isso foi em 2019 e ali já estavam os aplicativos no mercado, né? E aí eu tive que, inevitavelmente, ir para os aplicativos. O trabalho como terceirizado estava longe de ser o mais seguro. Ele sabia disso, mas nos aplicativos o abismo era ainda maior. Eu precisava de uma garantia para poder criar minha família, minha filha, e que ela tinha acabado de nascer, e os aplicativos não davam essa garantia para você, né? Para além de ser um super exploratório a situação, assim, mas como eu tinha tirado uma moto parcelado para poder trabalhar, eu não tinha como voltar atrás e trabalhar com outra coisa, porque eu precisava pagar a moto, entendeu? Eu tô até hoje pagando essa moto. Eu trabalhava de segunda a sexta, quando eu era registrado. Trabalhava das 8 da manhã até as 5 da tarde, e tinha 1 hora de almoço. Depois eu passei a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, não tinha hora de almoço, não tinha lugar para fazer minhas necessidades físicas, fisiológicas, férias, você não tem garantia nenhuma, você ganha menos de R$1 por quilômetro, e é só isso. Se você olhar um bike boy hoje, né, ele é um jovem, negro, periférico, que está se virando desde que nasceu, né, e está garantindo a sua sobrevivência. O que está acontecendo com a uberização? Há uma apropriação centralizada deste modo de vida. Então, não é que o bike boy ele virou, o modo que ele vive foi forjado com a profissão do bike boy. Ele já vivia daquela forma, né? Só que hoje esse modo de vida dele está sendo controlado de forma centralizada. Então, eu tenho uma multidão
de jovens negros periféricos que vão se tornar bike boys, né? E esse modo de vida deles não vai se transformar em nada, ele só vai se aprofundar. Os aplicativos repaginaram uma forma de precarização que, na verdade, já estava sendo gestada antes deles chegarem. Um trabalho por demanda, onde não existe a figura do patrão. E o quanto você ganha, em teoria, depende do quanto você trabalha. É o que mães, tias, avós já faziam há décadas, quando saíam de porta em porta, mostrando revistas e vendendo batom e perfume. Uma história que a Ludmila contou no livro chamado Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos. Só que agora, com a tecnologia, novos elementos entraram em cena. O trabalho dos jovens, que já eram entregadores, bike boys, ganhou outras formas de controle. Tudo isso que eles estão fazendo viram dados, e eu estou gerenciando isso, né? A distribuição desses caras no espaço, quando que eles são necessários, quando não, quando chove, aí chega de noite, é mais perigoso trabalhar, o valor da entrega é aumentado, então você dá estímulo ao trabalho desse cara. Todas essas decisões cotidianas desses trabalhadores estão se tornando dados, né? E são gerenciadas e apropriadas de forma centralizada. Entre 2014 e 2019, quando a taxa de desemprego no Brasil explodia, chegava por aqui empresas como a Uber, depois a Log, a 99 Táxi e tantas outras como elas. Os motoboys há 10 anos viviam em condições muito precárias, arriscadas, mas é impressionante o tanto que se degradou a condição desses trabalhadores, né? Então, eles eram trabalhadores terceirizados, que em parte tinham carteira assinada e estavam submetidos a condições muito complicadas de trabalho. Com a uberização, eles se tornaram trabalhadores informais, e a gente tem dados sobre isso. O valor da hora de trabalho deles caiu brutalmente, e eles estão tendo que trabalhar cada vez mais e ganhando menos. E a gente está vendo crescer o número de mortes de motoboys, a gente está vendo crescer o número de mortes de bike boys. Então, tudo está relacionado com esse processo. O trabalho por demanda, quase sem garantias, virou uberização. E a viração ganhou o mundo com o nome de gig economy. Aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar que uberização não tem relação só com Uber. A Ludmila explica que o termo é muito bom, em alguma medida porque a relação da Uber com os motoristas materializa na prática como funciona o fenômeno. É como se o nome já desse o exemplo de como a coisa funciona, mas não quer dizer que a uberização tenha surgido com a Uber, ou que faça referência só ao trabalho exercido pelos motoristas dela. Mas, em realidade, a gente pode sim pensar que a uberização ela se refere a um processo mais amplo. E esse processo ele tem a ver com a transformação dos trabalhadores em trabalhadores sob demanda, né? Acho que esse é o elemento central hoje da uberização. Então, você passa a ter multidões de trabalhadores que vivem sem nenhum tipo de direito, de garantia, de proteção, e que, além disso, passam a ser recrutados só quando necessário. Então, é uma redução do trabalhador à pura força de trabalho. E toda a sobrevivência desse trabalhador, a responsabilidade social sobre essa sobrevivência, passa a ser transferida para ele próprio. Essa coisa de transferir responsabilidade acabou gerando um nó nas leis trabalhistas e na cabeça de muita gente. Ficou difícil definir quem é e quem não é trabalhador, até para quem trabalha. E é aqui que entra uma palavra complexa no contexto brasileiro. E quando o assunto é uberização, tudo parece ainda mais contraditório. Eu estou falando do empreendedorismo. O mesmo trabalhador que fala para você, eu sou chefe, eu não tenho patrão, a gente é chefe de si próprio, ele é o mesmo trabalhador que fala, trabalhar para Uber é trabalho escravo, né? E aí a gente pensa, como é que cabe essas duas percepções na mesma frase? Então,
A questão do empreendedorismo, ela é complicada no Brasil, né? O que o trabalhador está dizendo para a gente é que ele não tem a figura de um patrão fisicamente, que ele tem uma jornada de trabalho que ele tem que estar tal hora, sair tal hora. Ele passa também uma série de humilhações, de injustiças, mesmo por dentro de um emprego formal. Se a gente pensar que grande parte da população brasileira vive aí com um salário mínimo e meio, empregos de alta rotatividade, etc., a gente pode imaginar também o que é um emprego formal, né, nessas condições. Então, o trabalhador, ele busca autonomia. Essa é uma questão complicada, né? Ele quer romper com essa figura do patrão. A uberização, de fato, rompe com essa imagem do patrão. É como se não tivesse hora determinada para entrar e nem para sair do trabalho. Se o motorista precisa tirar o dia para levar o filho ao médico, ninguém vai impedir ele de fazer isso e ele também não vai ser demitido. Se quiser emendar o feriado, não trabalhar no fim de semana, tudo isso é escolha só dele. As decisões estão todas na ponta do dedo, literalmente. Ou pelo menos é isso que parece à primeira vista. Conversando com a Ludmila e com o Galo, deu para perceber que essa liberdade que os aplicativos prometem para os seus colaboradores consegue ser falsa de duas formas diferentes. Uma delas é que não são os motoristas ou os entregadores que estabelecem todas as regras desse jogo. Imagine que você é motorista de aplicativo e em um dia começam a aparecer só corridas ruins, que não compensam. Você precisa percorrer, por exemplo, 8 quilômetros para chegar até o passageiro, mas depois só vai percorrer mais 4 na corrida. Não vale a pena. Mas se você começa a cancelar muitas corridas, assim sofre o que os motoristas chamam de bloqueio branco. O aplicativo para de te mandar novas corridas, sejam elas produtivas ou não. Eu venho falando que isso é um autogerenciamento subordinado, porque não é que eu tenho autonomia. Quem define quanto eu ganho por hora de trabalho, quem define quanto de trabalho é distribuído para mim, quem define as penalizações caso eu não cumpra, caso eu não faça trabalho da forma esperada, nada disso sou eu. Então, que autonomia que eu tenho nessa história? Esse é só um exemplo, mas tem um monte dessas regrinhas nos aplicativos mais ou menos escancaradas que acabam direcionando as decisões dos motoristas. Se você aceita corridas ou entregas à noite, por exemplo, recebe mais do que durante o dia. Para quem precisa pagar as contas ou levar fralda para os filhos em casa, como o Galo, esses incentivos são como uma armadilha. E é exatamente aí que entra a segunda falsa liberdade oferecida pelos aplicativos. O capitalismo, mano, ele chega numa fase onde ele sabe que ele não pode bater mais a chibata nas costas do trabalhador e falar, trabalha 12 horas para mim. E aí ele entrega a chibata na mão do trabalhador e fala, bate esse chicote nas suas costas por mim, porque você agora é patrão de si mesmo. Agora você não tem mais um patrão, agora é você que faz seu horário, é você que vai fazer a coisa acontecer para você. E o capitalismo faz isso porque ele sabe que o trabalhador não precisa de um patrão físico dizendo isso para ele, entendeu? Ele tem contas para pagar, tem fralda para comprar, isso aí já basta de patrão para você, entendeu? Você imagina que eu nasci numa rua, que minha rua chama Rua da Lama. E eu nasci na Rua da Lama, chamava, né, que hoje é asfaltado. Ela chamava Rua da Lama, e eu nasci na Rua da Lama querendo ser o Jay-Z. Você imagina que eu trabalhava no aplicativo querendo ser o Jay-Z. E aí eu falava assim, não, peraí, antes de ser o Jay-Z eu tenho que comprar a fralda. Aí beleza, comprei a fralda, agora eu vou ser o Jay-Z. Não, peraí, agora eu tenho que pagar o aluguel. Beleza, paguei o aluguel, agora eu vou ser o Jay-Z. Não, peraí, agora eu preciso pagar a conta de água e de luz. Agora eu vou ser o Jay-Z. Não, peraí, agora eu preciso colocar comida na geladeira. Agora eu vou ser o Jay-Z. Quando eu achava que ia dar pra ser o Jay-Z, o mês já tinha acabado e as contas estavam voltando a chegar de novo, entendeu? Então se você entrega esse chicote na mão do Galo, nossa, o Galo na vontade de ser o Jay-Z, ele vai bater forte nas costas. Ele vai trabalhar 12, 13, 16, porque parece que é possível, né? Para a Ludmila, também é exatamente aí que mora a novidade da uberização. Quanto menos formalizadas são as relações de trabalho, quanto menos o trabalhador sabe sobre o quanto ele vai ganhar, quantas horas precisa trabalhar, que corridas pode recusar ou não e por aí vai, mais produtivo ele vai ser. E mais controle a empresa terá sobre ele. Só que esse é um controle mais difícil de localizar, que não está no horário que o trabalhador bate o cartão e começa a trabalhar. É um controle que opera o tempo todo, sem interrupção.
e que não obedece a nenhum princípio de tempo ou de jornada de trabalho. O que vai fazer você trabalhar feito maluco é o excesso de dívida que você tem, é a prestação da moto que você tem para pagar, aluguel, conta de água, conta de luz, é o que vai fazer seu horário, né? Tem essa falsa ideia de que você pode fazer seu horário, mas isso é uma falácia, porque quem faz seu horário é as suas dívidas e tal. Tinha dias que você conseguia fazer, que aí tava chovendo, tava muito arriscado trabalhar, e aí o aplicativo ele coloca promoções ali para você trabalhar e você consegue bater a meta. Mas na maioria das vezes você acaba fazendo uma coisa ali muito abaixo do que você precisaria para poder trabalhar 12 horas por dia e se matar daquela forma ali. Nos aplicativos você não trabalha mais por hora, você trabalha até você fazer um tal número, entendeu? Tem gente que ultrapassa essas 12 horas. É que quando a gente fala 12 horas o pessoal já acha um absurdo. Se a gente começar a falar que tem gente que trabalha 16 horas por dia aí o pessoal vai ficar aterrorizado. Porque a pessoa vai trabalhar até fazer aquele dinheiro ali, né? Enquanto ela não fazer aquele dinheiro, ela não vai parar. E quer saber de quanto dinheiro a gente está falando? Uma pesquisa de 2019 da Aliança Bike, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, estimou que um bike boy ganha, em média, R$ 936 por mês, trabalhando 12 horas por dia. Quando um trabalhador fala para nós, eu sou um empreendedor, ele está dando esse nome para uma situação complexa, que não é fácil a gente definir, porque foram transferidas para eles uma série de decisões, de custos, de riscos, né, que correm junto com essa ausência de prescrições formais do trabalho. E não é só quando a gente está falando de uberização que os significados de empreendedorismo e precarização das relações de trabalho se confundem, não. Além dos entregadores e motoristas de aplicativo, tem um outro pessoal precarizado por aí que também está sendo chamado de empreendedor. Vou abrir aspas aqui para uma manchete de outubro de 2021. Número de novos empreendedores este ano é o maior desde 2015, aponta Sebrae. Fecha aspas. De acordo com esse levantamento que utilizou como base dados da Receita Federal, só nos primeiros 6 meses deste ano de 2021 foram abertos 2.100.000 novas pequenas empresas. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, vamos perceber aí um aumento que chega a 35%, um aumento bastante expressivo. O problema é que o aumento do empreendedorismo no Brasil constatado nessa e em outras pesquisas não diz respeito só às pequenas empresas, mas também aos MEIs, os microempreendedores individuais. Só no ano passado, entre março e dezembro, o registro de novos MEIs cresceu 13,23%. O mesmo levantamento do Sebrae também revela o seguinte, que houve um aumento expressivo tanto na quantidade de microempresas que foram criadas, como também na quantidade de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. A figura jurídica do microempreendedor individual foi criada em 2008, durante o segundo mandato do ex-presidente Lula. A ideia era que os trabalhadores de baixa renda pudessem formalizar seus trabalhos, emitindo nota fiscal e conquistando alguns direitos trabalhistas como a aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Mas, no fim das contas, essa acabou sendo uma faca de dois gumes. Alguns trabalhadores que eram informais realmente se formalizaram com o MEI, mas outros, que já eram formais e registrados de carteira de trabalho, foram empurrados para a pejotização e forçados a se tornarem microempreendedores individuais. Mas o MEI teve um efeito perverso, né? Ele possibilitou que você informalizasse uma grande gama de trabalhadores. E aí, na pandemia, esses processos vão ficando muito evidentes, né? Como as pessoas estão cada vez mais incumbidas de garantir a sua própria sobrevivência, e para isso é preciso se virar, né? Então, na verdade, aí a gente vai falar na criatividade, na proatividade, são vários termos que vão surgir, né, junto com essas transformações, que são termos que vão expressando essa retirada de garantias dos trabalhadores, né, e das trabalhadoras, e essa necessidade de você ser um bom gestor de si próprio. Se você der conta, você sobrevive. É por isso que não dá para falar de uberização, pejotização
ou qualquer outra forma de precarização do trabalho, sem falar junto da retirada de direitos trabalhistas. Para Ludmila, vivemos mais do que nunca um processo de informalização do trabalho formal, e isso tem acontecido pelas mãos do próprio Estado. Um exemplo é que a reforma trabalhista de 2017 do governo do ex-presidente Michel Temer respaldou uma forma de trabalho que se parece com a uberização, que é o trabalho intermitente, um trabalhador sob demanda, que pode ser contratado por um período específico e depois disso dispensado, sem mais nem menos. E mais do que informalizar os formais, a reforma também ignorou completamente aqueles que já viviam na informalidade. A gente está vendo os processos onde a informalidade que se apresentava nunca foi exceção, mas se os horizontes do desenvolvimento, dos estudos do trabalho, dos movimentos sociais, etc., olhavam para a universalização dos direitos do trabalho, como se a informalidade fosse algo a ser superado. Hoje a coisa se inverteu, a informalidade está se apresentando como o horizonte das relações de trabalho. E nós estamos vendo o Estado agir nesse sentido, na promoção dessa informalização. Então é isso que está em jogo, e está em jogo muito no Brasil, e está em jogo em todos os cantos do mundo. Mas esse não é um jogo dado como vencido. Não se depender da mobilização de centenas de entregadores. Então você, companheiro, entregador, está espalhado pelo Brasil e tem o sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como esses corações aqui têm também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Nós precisamos de vocês. Foi com esse discurso, em 7 de junho de 2020, que o Galo viralizou nas redes sociais. Ele e pouco mais de meia dúzia de colegas entregadores se juntaram às manifestações antifascistas que aconteciam no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. Uma semana antes, Galo havia fundado um grupo chamado Entregadores Antifascistas. Nasceu da minha necessidade de não querer fazer essa luta sozinha, porque parecia uma época que eu tava falando sozinho, entendeu? Imagina que você tá ali falando com as pessoas, eu comecei a falar de 21 de março de 2020. Aí você falava assim, pô, estamos trabalhando 12, 13, 14, tem gente trabalhando 16 horas por dia. E aí parecia que era só eu falando ali na frente das câmeras das pessoas, ficava parecendo que era uma mentira, né? Pô, só tem um entregador falando isso, aí foi da minha necessidade de ir atrás de outros entregadores para poder chegar nas pessoas e dizer, falar, mano, isso é uma dor generalizada, entendeu, mano? É uma dor geral, isso tá acontecendo aqui, tá acontecendo na Bahia, tá acontecendo no Pernambuco. Então a ideia de criar os entregadores antifascistas é da vontade de não querer fazer essa luta sozinho, entendeu? E de não acreditar que a luta é possível sozinho. Ele admite que em alguns momentos desanimou do ativismo. Pra gente que concilia a luta coletiva com a vida pessoal, trabalho e tantas outras coisas, tem hora que não é fácil mesmo. Mas nesse momento, quando o Galo ameaçou deixar os entregadores antifascistas, um amigo mandou um recado que ele não esquece. Eu tava passando por um monte de coisa dentro de casa, assim, que eu já não tava mais aguentando. E aí, um dos entregadores antifascistas, o Dodô, que ele é estudante de ciências políticas, ele falou, Galo, não pode desistir, mano, porque se nós desistir, você imagina que agora tem um moleque de 14 anos, que daqui 2, 3 anos ele tá colocando uma bag nas costas, nós temos responsabilidade com esse moleque aí, cara. Se nós desistir, o que vai acontecer com esse moleque aí? Então, eu acredito, mano, nessa contribuição. Eu acredito que nós é a soma da soma, entendeu? Nós é uma soma. E nós vai servir de soma para outras somas, entendeu? Então a gente tá se somando na caminhada. Então acredito que o que a gente tá colocando hoje é adubo, mano, entendeu? E a coisa vai crescer. É por isso que agora ele não esmorece. E quando não está numa moto percorrendo a cidade de São Paulo para garantir o sustento da família, o Galo trabalha para despertar outros trabalhadores da mesma forma que outros, antes dele, trabalharam para que ele se despertasse. Eu desisti de querer ser o Jay-Z. Agora eu quero ser o Zumbi, agora eu quero ser o Malcolm X, agora eu quero ser outras ideias. Antes da gente se despedir, um último recado do Galo. Essa disputa por direitos e garantias trabalhistas não é só dos entregadores e nem é só dos motoristas de aplicativo ou dos bike boys. A gig economy, ou a uberização do trabalho, corre a todo vapor, em plena expansão. E daqui a alguns anos,
pode chegar na sua casa, no escritório do seu namorado, no banco onde trabalha sua tia. Essa luta é coletiva. O problema é quem está operando a tecnologia. Quem está operando a tecnologia é gente branca, gente rica, entendeu? E muita pouca gente, entendeu? Muita pouca gente. É um playboy branco, rico, que a mãe dele parou de fazer o TOD dele ontem, entendeu? É ele que está operando essa tecnologia, então essa tecnologia inevitavelmente vai acabar atrapalhando nós, entendeu? Então uma das formas que a gente tem para lutar contra isso, contra esse processo de uberização, de precarização de trabalho, que vai chegar para todo mundo, igual a Revolução Industrial chegou para todo mundo, ele vai chegar para todo mundo, é a gente entender que essa luta não é a luta dos entregadores, é a luta da classe trabalhadora, cara. Se você entrega sua força de trabalho, você é um entregador também. A gente está dizendo isso desde o começo da coisa. Eu acho que a realidade é a mesma. Se a gente parar para pensar, a uberização vai chegar em todo mundo. Um dia, talvez, Luciana, um dia o seu trabalho seja um aplicativo, mano, e ele toque para você ir fazer alguma coisa, entendeu? Se você acreditar que essa luta é nossa, uma hora ela vai chegar em você e ela vai ser sua. Ela tem que ser sua agora também, entendeu, mano? A luta contra a precarização do trabalho precisa ser nossa agora. Até o próximo episódio do Entre Vozes. Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição, Nathan Kleiman. Sonorização e montagem, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.